Olá! Sejam muitos bem-vindos aqui, Além do Crédito, mais um episódio aqui que estamos fazendo juntos. E hoje nós temos aqui pessoas especiais. Temos uma apresentação mais do que especial. Eu já quero iniciar desejando boas-vindas aqui a ele, né? Grande Rickson, seja muito bem-vindos. Estamos aqui também com Thales Nóbrega e com o nosso querido Sidney, que representa lá a Bahia, a região. Vamos falar com cada um aqui, mas como eu já falei aqui, um dia especial aqui que nós estamos recebendo o nosso querido Rickson, que está compondo, chegou com uma cápsula, né? Fumaçando aí, todo mundo querendo saber quem é esse? De Marte. A cápsula abriu e lá estava Rickson. Cápsula misteriosa. Abriu, sorriu. Vamos lá, meu querido. Seja bem-vindo, meu querido Avalor Promotora. Você é valor. Então, quero realmente agradecer a vocês por toda a recepção. A gente já sente que a Valor tem um clima diferente, né? Já é falado, né? O pessoal diz que não vê o pessoal da Valor murmurando, vê o pessoal lutando, né? Já tinha relacionamento com parceria comercial, mesmo que mínimo, com o Berg, né? Já tratava com o Thales. Foi um prazer conhecer o Sidney e eu fui muito bem recebido na casa. Eu tenho certeza que será a última empresa que eu irei passar, porque eu irei permanecer e a ideia é que eu mantenha isso daí para sempre, né? Eu sempre digo que quem vende para hoje, mas que quem faz relacionamento faz para sempre. Então, a intenção é realmente vir para Valor, né? Mudar a carreira, 40 anos, quase mudar a carreira, então tem que ser algo que se perpetue. E eu sei que eu encontro esse clima na Valor quando eu vejo que tem o Sidney, que tem 3 anos, né? Um cara, é um dos mais recentes, né? E aí tem o Thales, que já vem há muito tempo. A gente não vê essa rotatividade. Quase 6 anos. 6 anos. Então, vamos embora, gente. Vamos subir nessa cápsula pra gente subir essa produção aí da Valor, colocar a Valor em outros patamares, né? Que já é tão bem falada, tão temida a Valor. Quando diz que Valor vai chegar num canto, o pessoal já fica tremendo, já sabe que tem coisa grande acontecendo, né? Então, assim, o que dá pra sentir, Berg, é que a gente não abre mão, né? E eu falo a gente porque já tem um senso de pertencimento grande. A gente não abre mão do lado humano, tá? Acho que a gente cresce valorizando as pessoas e não supervalorizando o nosso ego. Isso daí tem dentro da Valor. O ego da gente aqui é zero, a vaidade da gente aqui é zero, e a intenção da gente aqui é realmente valorizar o lado humano das relações. Rickson, eu já quero começar, né? Desejamos aqui muito sucesso. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem sucedido. Você é um cara guerreiro, um cara lutador. Sua trajetória, eu queria que falasse quantos anos você está no mercado, né? Trabalhando no mercado do consignado, o Corban, a gente somos muito desafiados. Então, assim, são muitos desafios diários que a gente tem que enfrentar, e principalmente nos últimos anos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Claro, onde você mora, onde você vai ficar alocado mais, e o que é que você espera desse desafio na Valor Promotora, juntando a sua experiência, a sua trajetória e aquilo que você já conhece da Valor Promotora, conhecia como concorrência e agora, né? Você dentro de casa. Dentro de casa. Então, meu nome é Rickson, eu tenho 38 anos, sou casado, pai de uma filha, sou natural de Maceió, né? Comecei a minha trajetória por um banco, o Banco IB, né? Na verdade, eu era da C&A Modas, né? Tinha nada a ver com o negócio, né? De formação, sou professor de História, né? E aí eu caí no colo do consignado. Eu fui para uma empresa daqui do Rio Grande do Norte chamada Nepron. E aí eu não sabia passar um e-mail e nem tinha celular quando eu fui para a Nepron. Então tem uma dívida de gratidão muito grande, porque o cara me ensinou a passar um e-mail, me ensinou hoje do que eu vivo, né? Então passei por pouquíssimas empresas, né? Passei pela Nepron, aprendi muito, virou Prime, quando eu saí de lá eu era superintendente, né? E aí, isso é uma dica para quem é funcionário, para quem é CLT. Torça pelo seu patrão, porque toda vez que a sua empresa tem um atraso, você tem um atraso. Eu era superintendente e não é demérito, eu voltei a ser gerente,
não é um demérito nenhum, porque as vendas é o que mantém a produção, mas eu tive que voltar na minha carreira, né? Então, aí tive essa passagem, passei por outras empresas, uma outra empresa, né? Que foi uma passagem muito rápida de 9 meses, e aí eu tô há 6 anos, quase 7, tava 6 anos, quase 7 na minha antiga empresa, na GFT, a qual eu comecei como gerente e eu já tava como gestor de 5 estados, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O que é que eu espero dar valor é que ela faça realmente o que ela vem me mostrando, que eu acho que a questão da valor não é você ouvir ou você falar ou você definir a valor. É você pegar, apertar aquele 10º andar ali e quando você chegar, você sentir. Sentir que tem algo diferente, sentir que tá todo mundo bem, que ninguém tá ganhando sozinho, né? Acho que o time tá ganhando todo mundo, tá motivado. Então, é bem diferente. Eu já sentia quando eu fazia as visitas comerciais, para ter uma noção, sempre digo, a maneira de você faz relacionamento quando você não tá tentando vender nada a ninguém. Isso. Eu não tô tentando vender nada a ninguém. Então, o Berg tava num bar, né? E já vendia alguma coisa com a gente bem tímido, né? Aí me aproximei de Berg e aí a gente foi se aproximando, né? A gente sempre tentava trazer o Berg para vender. Vamos vender alguma coisinha, vamos fazer alguma coisa. Sendo que o Berg, com o jeito dele, sempre... Ele acolhe sem dizer o não, né? Mas ele acolhia... Comercial, né? Acolhia, Comercial. ele é um comercial nato, né? Então, desses acolhimentos, a gente surgiu uma conversa, né? Uma conversa e eu tenho muito contato com muitas pessoas daqui do RN, né? E dentro dessas conversas eu comentei e essa pessoa comentou, cara, o estilo dá valor para isso que você quer é diferenciado. O Berg não é um cara que quer ganhar sozinho. Então ele disse, se você quiser status, beleza. Se você quiser dinheiro e sossego, aí isso daí ficou na minha cabeça. Comecei na GFT, minha filha tinha 3 anos, ela vai para 10 já, né? Eu tava fazendo esses estados, correndo bastante e eu tava olhando como a minha filha tava grande, ela deitada, dormindo grande, tava uma moça, eu já não tava mais reconhecendo. E aí deu um estalo, né? O Berg já tinha me dado um espaçozinho, eu disse, não, vamos amadurecer essa conversa, então não foi algo que foi de bate e pronto, não, né? Até porque de onde eu passei, eu sou muito benquisto, né? Acho que as pessoas vão me conhecer por eu ser muito agitado, falar o que penso, ser mais por mau caratismo ou por deixar de cumprir o que eu falo, não. Então foi isso, a minha trajetória basicamente essa, mas eu não quero no próximo podcast ter que contar, não. Eu quero estar fazendo a trajetória da Valor Promotora. Fazendo acontecer, E o interessante, isso que você falou, pegando um gancho aqui, e aí eu já vou convidar os meninos aqui, tanto o Thales quanto o Sidney, depois eu vou bater um papo também com o Sidney, né? Pouca gente, assim, conhece no global, né? No macro da Valor, mas Sidney tá conosco aí há 3 anos lá na Bahia, e tem feito um trabalho maravilhoso, tem crescido, vai crescer muito mais, se Deus quiser. Mas eu queria compartilhar, antes dos meninos compartilharem, fazer a pergunta, participar contigo aqui, que eles já são veteranos, né? Digamos assim, você está chegando agora com esse entusiasmo, com essa energia que parece que já está conosco há mais tempo, porque tem essa energia parecida com a nossa. Com a nossa, né? Que é essa percepção interessante, porque quando eu falo com os meninos, comercialmente falando, quando a gente bate esse papo comercial, eu sempre falo, galera, a gente tem um diferencial, somos nós. Uma vez eu tava lá, uma conversa, inclusive o Thales estava comigo. Foi em Pernambuco, acho, né? Passei para o que é que você tem diferente? Eu sou diferença, nós somos a diferença. Então, assim, porque realmente a gente não vive de teorias, né? Como você falou 2 coisas aqui que não foi nada combinado e também não é uma coisa que a gente provoca, uma coisa que soa natural, assim, pô, a concorrência quando vê que a Valor vai para um canto, gera temor. Gostei, isso aí foi uma coisa que eu gostei de ouvir. Por quê? Porque não é medo, o temor é respeito, né? A palavra temor tem muito a ver com respeito. E por que respeito? Quando você respeita, porque você sabe que a gente faz um trabalho muito bom. E você também falou algo para mim, fora aqui dos estudos, em um outro momento, em um outro dia, você falou para mim assim, Berg, eu vejo o que os parceiros falam de vocês, do operacional,
o que vocês fazem, a diferença, a velocidade. Isso também é maravilhoso, porque não é uma coisa que a gente faz forçada, a gente cria essa cultura dentro da empresa e você identificou isso. E você tem esse perfil. Então, assim, é como se você tivesse um preparo para pilotar, né? E disse assim, pô, eu vou pegar um carro que se adapta às minhas características. Que coisa interessante. Né? Porque às vezes você tem um carro muito forte, mas ele não tem a sua característica. E quando você pega um carro com a sua característica, as coisas acontecem. Então, comparo isso como fosse uma corrida de Fórmula 1, e que muitas vezes, como o próprio Ayrton Senna, muitas vezes correu em carros que pareciam inferiores, mas ninguém conseguia vencer dele, porque ele tinha uma conexão muito forte com os mecânicos, com o carro também, ele... então ele faz isso. Então a gente é muito isso, né? Eu achei interessante, eu quis falar sobre isso, porque a gente tem muito essa conexão e a gente não tem realmente... Você falou outra coisa que me impressionou, a questão do ganho, né? Que é uma coisa que eu não julgo quem pensa diferente, mas na vida, quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver, né? Para desfrutar o melhor. Então, assim, o próprio Jesus, eu sempre falo sobre Jesus, né? Que ele ensinou isso, ele veio para servir, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Por que o serviço é importante? Porque o serviço, ele produz naturalmente pessoas que geram comprometimentos em servir outros, e é sempre uma escala, né? Você produz pessoas que têm o mesmo espírito, e isso vai virando algo que é imparável. Então, realmente, você observou e não foi falado, a gente não falou, Riggs, aqui a gente assim, não, a gente combinou, não combinamos, a gente quer que todo mundo ganhe, que todo mundo prospere, porque se você tá próspero, eu tô próspero. Se o meu parceiro, o meu cliente tá próspero, eu tô próspero. Então, todo mundo tem que entender isso, essa visão. Não é uma questão de ser fácil, pelo contrário, é difícil. Mas a gente tem que manter essa mentalidade para quê? Para que a gente possa sempre estar disposto a fazer o melhor pelo outro. E aí a gente colhe. Então, vou dar já falei demais aqui, mas vou dar um espaço aqui para o Thales falar, para a Sidney falar e a gente interagir com você. Deixa o Sidney falar, porque quando você falou do carro de Fórmula 1, eu lembrei ontem, né? Conheci Sidney ontem, né? Já tinha ouvido falar, mas aí a filha dele falou uma coisa do carro de Fórmula 1 que foi único. Vou deixar que ele fale, e essa do carro de Fórmula 1, ela é excelente. Sabe aquelas frases que você bota no meu grupo do WhatsApp? Você bota no meu grupo, porque em algum momento eu vou usar essa frase. Deixar o Sidney falar aí. Meu amigo, primeiro, quero te desejar todo o sucesso do mundo, tá? Obrigado, meu irmão. Eu tô vendo você, apesar de eu tenho 3 anos na empresa, sou novato no time comercial ali, mas assim, a sensação que eu tenho é que eu já tenho anos ali de casa, e o primeiro passo hoje, para você estar feliz, é primeiro você admirar. Então, assim, eu pude conhecer os meninos em um evento, foi por acaso, conheci o Luiz ali, e logo em seguida passei a seguir e acompanhar valor e começar a admirar. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ser convidado para fazer parte do time e conhecer Berg, e digo a você que foi a melhor escolha que eu fiz na vida, tá? O que você falou aí, que está chegando para a empresa e que espera que seja a sua última, eu tenho absoluta certeza que vai ser. Porque eu digo, principalmente para os parceiros, que quem entra na Valor dificilmente sai. O clima organizacional, o jeito que é tratado, o jeito que é respeitado é muito diferente. Então, assim, a gente tem, de fato, esse diferencial no mercado, e que faz toda a diferença na ponta, né, para o parceiro, tudo. Quem entra na Valor dificilmente sai, seja como colaborador, seja como parceiro. Eu sempre digo nas minhas visitas que a gente não busca captar parceiros, a gente quer parceiros de negócio, tá? E eu tô vendo você chegando hoje aqui, eu me vejo, de fato, há 3 anos atrás, quando eu entrei, cheio de ansiedade, porque a gente se sente tão bem que a gente quer colocar logo em prática tudo e acelerar. Quer logo devolver a confiança, né? Eu tenho muito isso. Você tá ali com todas as ferramentas, você já vê na empresa que você vai decolar, que você tem tudo para poder, então você quer colocar os parceiros, chamar todo mundo. Então, assim, quem tiver e quem der, eu sempre peço a oportunidade, experimente, venha ser Valor, porque
você vai perceber que é diferente. Quem é parceiro hoje sabe a diferença que a gente faz no dia a dia, enfim. Mas ontem a gente conversou, a gente bateu papo, né? E a gente tava conversando sobre família, tudo. E nós conversamos, eu disse que eu tava batendo papo com minha filha, a gente tava conversando, e aí filha, seu amigo tal, ele vai fazer o quê de vestibular? Porque ela tá com 17 anos, tá se preparando agora para fazer. Ela fez assim, pai, ele vai fazer educação física. Aí eu fiz assim, filha, não dá dinheiro isso não, viu? Aí ela, apesar de ter 17 anos, eu sou fã de meus filhos, né? Eu tenho 2, o Saulo e a Ana Beatriz, mas assim, todos os 2 eu sou apaixonado, mas assim, a minha filha, apesar de ter 17 anos, tem muita maturidade e ela me disse uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. E eu já passei para ele aqui. Eu anotei no meu grupo, senão isso aí eu tenho que anotar. Cara, ela foi certeira, ela fez assim, pai, independente do que você fizer na vida, se você fizer e for o melhor, você vai ter sucesso. Se você for apertar parafuso, se você for bom, você vai apertar um parafuso na Fórmula 1. Caramba. De um carro você vai apertar um parafuso de um carro, mas um carro de Fórmula 1 não é qualquer carro. Então, assim, independente do que você esteja fazendo, se você fizer com coração, se você quiser realmente ser o melhor, independente do que você está fazendo, você vai ser referência. Então, aí eu comentei isso com ontem, e é uma coisa que eu coloquei e eu aprendi e eu tento pôr em prática. A gente tem que ser o melhor em tudo que a gente faz, porque isso sim vai fazer diferença. Parabéns. Falo muito, né? Voltando à questão do servir, né? Eu acho que só tá preparado a liderar quem tá preparado a servir, né? E eu diminuí muito a questão do ego quando eu vim para uma gestão, porque gerir é isso que o Berg faz, é servir, né? Eu era regional, eu estava a serviço de todo mundo. Hoje o Berg está a serviço tá a serviço do meu sócio na operação. Nós somos sócios, mas ele está a serviço. O Berg, olha aí uma comissão, ele para olhar. Então isso é muito bom, isso é muito bonito, né? Era muito o que eu fazia, eu não aparecia, mas com certeza vocês ouviam falar da minha equipe, né? Então, para mim, quando eu recebi um elogio de um gerente, de alguém da minha equipe, para mim isso era muito positivo. Então, realmente foi o que Jesus Cristo fez, né? Ele veio servir, né? Então, nada diferente do que nós que somos cristãos estamos fazendo, é servir, né? E sentir a valor, eu falo sentir, né? Vem sentir a valor, porque se eu passar aqui 35 dias nesse podcast dizendo o que é a valor, o que eu senti, o que é diferente, né? E é muito mais diferente porque eu entrei na Valor com um sentimento de parceiro, né? De parceiro de negócios, era e quando eu vim para dentro da Valor, como sócio da operação, como um parte integrante da Valor, a gente já começa a ter outro sentimento. O que era, só para vocês terem ideia, uma rivalidade, quando o Berg chegou e comentou com os meninos o Thales, né? O Thales era pra gente se ver como concorrente. Quando o Berg falou pro Thales, o que foi que o Thales disse da minha vinda? Ficou muito feliz, rapaz, meu Deus do céu, isso é impactante. E alguns outros comentários que eu não posso dar agora, da concorrência, que vai dar uma tremida, né? Mas assim, é incrível. Porque isso que você falou é interessante, né? E a gente se sente como equipe. E quanto mais a Valor cresce, todo mundo cresce junto. Já que você falou em Thales, eu quero que ele já toque essa figurinha com você aí, porque tem tudo a ver aí. Liguei ontem pra ele. Porque Thales falou Liguei ontem pra ele 11 horas, né? O ansioso não tem hora, não, meu amigo. Ele liga pros outros a hora que for. Primeiro, como o Sidney falou, né? Que seja muito bem-vindo à casa. Já começo declarando a Ageu 2:9, né? Que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Assim diz o Senhor dos Exércitos, né? Não falando de ninguém, nem de antiga, que onde a gente passou, a gente tem uma gratidão, a gente tem uma história, mas a gente tem que sempre declarar o bem, né? Então a gente tem que trazer sempre pra gente o bem. Sobre o que você falou quando o Berg me ligou, que ele ligou primeiro pra mim, eu senti que ele tava meio preocupado, ligando, sendo que ele me conhece. Eu só quero o bem do próximo. Eu não quero botar ninguém pra baixo, eu não quero trazer ninguém, nada. Eu quero que todo mundo esteja bem.
quem tá perto de mim, eu falei sempre com meus parceiros, com meus amigos, né? Que eu tenho parceiro como amigos, que eu sempre quero bem. O sucesso deles é o meu sucesso. Então, quem tá perto de mim tem que estar bem. Se a pessoa tá perto de mim e não tá bem, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, eu sempre me esforço cada dia mais para trazer situações que o próximo esteja bem. Quem quer ser ajudado também, né? Que você também não pode estar junto de quem não quer ser ajudado. Verdade. Então, quando o Berg falou, eu fiquei muito feliz. Algumas regiões a gente tem parceiros em comum, mas que isso não vai atrapalhar nunca, até porque a gente tá para se ajudar, né? Eu tava pensando agora, veio a história lá em Marcos 2, né? Que é do paralítico, que ele tava precisando ser curado, mas ele não conseguia andar e tava a certa distância de Jesus. E ele não conseguia passar. Então, o que é que 4 amigos fizeram? Colocou ele numa maca, levou ele numa maca, subiu no telhado, abriu um espaço no telhado, desceu o cara. E quando Jesus curou ele, o que foi que Jesus falou? A fé de vocês o curou. Então não foi a fé do cara, foi a fé dos outros. Então a gente tá aqui para ser isso. A gente tá aqui para ser realmente maca para levar as pessoas até Jesus e levar as pessoas para o caminho certo. Então essa passagem, quando você falou, ela falou muito comigo. Né? E a questão do servir também que você falou, Jesus veio para servir, também veio para servir. Quando ele foi lá lavar os pés de Pedro, que Pedro não quis, ele disse: Pedro, se eu não lavar teus pés, então não terá parte comigo. Então a gente tem realmente que servir, vir para servir para poder ser servido. Então a evolução tem que ser constante. É isso mesmo. E assim como eu falei da questão da maca, a gente tá aqui para carregar a maca junto. Não importa se for a operação de um, a operação de outro, a gente se ajuda, como eu faço sempre com o Alan. A gente já faz muito esse costume, já visita um, visita outro, então a gente tá se ajudando, agrega. Pra gente ver como é isso, a gente tava marcando rota junto. Onde é que outra empresa que você vê 2 gerentes fazendo rota junto, né? Marcando rota junto, porque a gente conhece quando as pessoas não têm maldade, né? Eu sempre digo uma coisa, Thales, eu sou bom, mas eu não sou besta, cara. Isso. A bolacha da minha família, o meu pão, eu vou em busca, né? Agora eu vou em busca de que forma? Não vou sacaneando ninguém, não vou falando mal, não vou utilizando. Cara, eu não preciso em nenhum momento denegrir a imagem do meu concorrente. Porque, primeiro, quem é ruim já cai sozinho. E segundo, eu tenho tantas qualidades na Valor, eu tenho tantas alçadas, tanto destravou tanto, porque assim, a gestão é simples, dar certo é simples, é processos e pessoas, pessoas e processos, né? Mas entre um processo e uma pessoa tem um erro, e entre pessoas e pessoas também tem pessoas diferentes. Então, às vezes a gente se perde nos processos e nas pessoas, mas a Valor é pessoas e pessoas que realizam processos. E eu vi uma facilidade nele de resolver coisas que antes me tomava a alma, porque eu não conseguia entender. Eu disse, cara, porque eu tenho que falar com 30 pessoas? Hoje eu falo e comunico o Berg, a gente se comunica, faz, às vezes o Berg acha que vai dar errado, eu vejo ele mais receoso em algumas coisas assim, mas a mente do ansioso tá 3 anos na frente, eu digo, não, vai dar certo, eu já tô dizendo a ele, vou trazer fulano, vai dar certo. Aí eu sei que vai dar certo, porque não tem como dar errado, né? Não tem como, o que Deus abençoa, não tem como dar errado. Sobre isso, eu até comentei com ele ontem, né? Nós temos os processos tão bem definidos, a nossa casa é tão bem organizada que a gente não tem preocupação. Óbvio que a gente observa, a gente está sempre atento, olhando para o lado, para os concorrentes, mas assim, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Então, assim, basta a gente focar no trabalho, que as coisas fluem com a naturalidade, as coisas acontecem com uma agilidade maior, a gente consegue resolver os problemas com muita rapidez, e isso é o que faz diferença na ponta para o parceiro. Então, isso é uma das coisas que eu falo. Quem entra na Valor dificilmente sai. Pegando um gancho em tudo isso que a gente tá falando aqui, que é o que o parceiro que tá na ponta, ele precisa muito, ele precisa de confiança, né? Confiança. Segurança, velocidade, flexibilidade. É um conjunto de coisas que somadas fazem com que o parceiro, ele queira estar com você, né? Então a gente tem muito isso, a gente tem muitos parceiros que eles
estão com a gente, né? E você que está me vendo aí, você tá com a gente porque você confia na Valor Promotora. Não é só conversa. A gente não fica enchendo linguiça, né? Então, Não assim, fica só também querendo pagar só o preço, né? paga só o preço. O preço ele é necessário. Existe uma discussão, Mas, uma discussão muito grande do mercado, de inflação, de pessoas querendo pagar muita comissão, e a gente nunca entrou nesse jogo. A gente muitas vezes defendeu, fez uma coisa que outra. Por quê? Porque a gente tem, o Rickson, você está chegando agora na bola, você vai perceber isso. A gente tem um diferencial muito grande. E muitas vezes a gente sabe que o parceiro, ele quer, alguns parceiros, eles pensam só no ganho. E a gente respeita, cada um, obviamente, né? Agora, muitos parceiros, a maioria dos parceiros que estão conosco, eles querem a qualidade do serviço. Aí nós somos muito abertos, nós mostramos para ele, nós somos uma empresa responsável. A gente é responsável porque a gente não pensa a curto prazo, a gente pensa a longo prazo. A gente quer que você tenha a certeza de que nós vamos estar aqui hoje, vamos estar aqui amanhã e estaremos por muitos anos até que o mercado permaneça e nós estaremos aqui. Por quê? Porque nós temos responsabilidade. Então a gente tem, eu quero lembrar aqui, falar do nome de Luiz que fica mais na parte administrativa e na parte... Luiz é o freio da gente, né? Luiz é o freio. A gente vai pra cima e o Luiz vai dar o freio. Bichinho, eu tô falando dele que... Junta eu e o Berg, os dois, não é fácil Thales, os meninos, a gente vai pra cima e o Luiz sempre puxa o freio. Eu sou Tem energia. que ter, né? Tem que ter alguém, o porque equilíbrio. Muitas vezes eu falo pro essa meninos. galera aí vai, se a gente se soltar aí e não tiver um Luiz da vida, meu amigo. Graças a Deus, né? Graças a Sabe Deus. aquelas motos de 10 mil cilindradas que o povo se acaba nas curvas? É a gente. Porque se soltar, a gente vai. Nós somos comerciais, né? Então o comercial, ele é muito paixão, ele é muito... E o bom é que a gente tem essa divisão muito bem feita, né? Quando nós iniciamos a empresa, eu, o Luiz e Júnior, a gente sabia que a gente tinha algo diferente, né? Eu costumo dizer, eu dizia isso desde o início, que eu tô dizendo que foi aquele eclipse lunar que acontece a cada 1000 anos, né? Por quê? Porque foi muito bem dividido, né? Hoje o Júnior não está mais na operação, é nosso sócio, mas não está mais por dentro da operação do consignado, está mais no veículo, e é um cara extremamente competente na gestão, né? Luiz no consignado também, e não é fácil ter que lidar no dia a dia, né, com a gente, cada um com a ideia. Cada pedrada, e mesmo assim a gente tem conseguido isso. E uma coisa que a gente estava falando aqui, que eu achei interessante, e que me acompanha na vida, e que eu quero carregar até o resto da minha vida, que tem uma canção de Thales Roberto, que ele diz assim: é fácil demais viver. O homem é cantor também, né? A gente é quem complica muito. Vem, né? Então, assim, essa palavra que ele diz: é fácil demais viver em paz. A gente é quem complica. E é verdade. Então, assim, eu tenho uma coisa na minha vida que é: amigo, não complique. Pode ver que todo mundo que vem trazer um problema comigo, eu disse: pelo amor de Deus, calma aí, que é isso aí? Quero resolver. Pronto, agora resolver, esquece. Gente que fica remoendo. Vira a página. O problema são feitos para resolver. Olha, uma das coisas que eu aprendi na minha vida e que eu falo isso para meus filhos, eu faço para meus amigos, eu digo: olha, isso é uma experiência minha. Eu sou um cara que tem paz. Eu não sou um sorriso falso. Do jeito que eu tô aqui, eu tô em casa. Inclusive, eu sou streamer hoje, né? Jogador. Fera. Você que tá vendo aí, você depois segue no Instagram, Berg, o Fera. Então, assim, voltando, eu tenho o meu momento de lazer, do mesmo jeito que eu tô lá, eu tô aqui. Eu sou um cara que eu tenho felicidade expressa em mim, porque eu busco isso, eu quero viver isso diariamente. Então, para ter isso, você precisa resolver problemas. Uma coisa que cansa o homem, hoje nós vivemos uma geração que tem um problema muito grande com a questão do psicológico, né? São doenças psicológicas que é depressão, tristeza profunda, ansiedade. Isso vem porque mal do século. São problemas não resolvidos. Porque quando você tem um problema e você resolve ele não fica remoendo na sua vida.
Entendeu? Agora, quando você começa a colocar ele debaixo do tapete, uma hora você vai olhar, você está cercado de problemas. Isso é em tudo na vida. Isso. É numa pendência, numa demanda de um parceiro. E Luiz sempre, na parte comercial e de trabalho, eu aprendi muito com o Luiz. Às vezes você passa um parceiro assim, isso aqui não está funcionando. Aí geralmente não tem aquele gerente que fala assim, não, eu vou mandar fulano dar uma olhar. Aí Luiz não, Luiz ficava, não. Pelo amor de Deus, baby. Aí eu ia lá, resolvia na hora, aí disse, por que o parceiro não falou mais naquilo? Por quê? Porque ele foi lá e resolveu. Então, nós temos muito isso na Valor, óbvio que temos que melhorar muito tempo. E eu levo isso pra minha vida. O que é? Resolva. Resolva. E outra coisa, se eu tenho uma convicção que eu nasci para servir, esse negócio da hierarquia, ela é algo que é construído naturalmente. Você não pode, em nenhum momento, eu lembro uma vez que aconteceu. E quando força, geralmente não dá certo. Aconteceu aqui dentro da empresa. Eu já usei isso aqui algumas vezes. Uma menina que estava há 2 meses, não agora, né? Porque agora, com esses meus vídeos, essas coisas, eu fico meio conhecido. Mas logo no início, fazia uns 2 meses que a menina estava trabalhando, ela achava que eu era só o gerente comercial da empresa. Eu não sabia que eu era o sócio proprietário da empresa. Então, quem não precisa dizer que é. Não, mas ela não sabia. Por quê? Porque eu nunca cheguei para dizer eu sou. Eu, né? Aquela brincadeira. Então, é uma coisa tão gostosa de você não carregar peso, de eu servir, natural. E eu gosto de servir, eu nasci para isso. Então, assim, é muito importante a gente manter e viver essa energia, cara. Seja, e eu vou dizer uma que você que tá me ouvindo agora. Você quer vencer na vida? Você quer crescer? Faça o melhor. Aquilo que a filha de Sidney falou é espetacular. Se você apertar um parafuso de forma espetacular, maravilhosamente, você cuida dela, você vai estar apertando parafuso na Fórmula 1. Quer dizer, você vai ser o melhor naquilo nos melhores lugares. A vida sempre responde ao que você planta. O que você planta, você vai colher. Muitas vezes você acha que isso vai ser impossível, como aconteceu com José, né? José, o que ele fazia, ele fazia de todo o coração, se dedicava, era o melhor servo, era escravo, foi um escravo bom, foi injustiçado, foi pra cadeia, se tornou o chefe da cadeia, de tão bom que ele era. Então, assim, quando ele botava a mão, o negócio... Você acha que a cabeça de José passava que ele ia ser governador do Egito? Não passava, ele se tornou um governador de todo o Egito. Abaixo de Faraó, que era considerado pelos egípcios um deus, só tinha ele. Então, assim, porque isso não é coisa de historinha, não, de filme, não. A vida é assim. Então, a gente tem que fazer tudo de coração, de amor. Você vai vendo, hoje eu vejo isso na minha vida de forma maravilhosa. Quantas vezes eu disse, Senhor, porque eu estou passando por isso? E não é errado você muitas vezes reclamar, você questionar, não é errado. Indagar, né? Indagar. Mas muitas vezes eu fiz isso. E aí você vai amadurecendo, você vai crescendo, vai experimentando. Aqui, eu queria tanto um copo d'água desse. Aí passa aquela luta e de repente o copo d'água vem. Mas coisas simples, você vai olhando, aí vem, daqui a pouco é um carro que você sonhava ter, daqui a pouco é uma vida melhor pro seu filho que você sonhava andar, daqui a pouco é isso, daqui a pouco você olha assim, rapaz, tudo que eu sonhava, como nós estamos em Provérbios, né? Tudo que o homem imagina, depois para você ver esse aí que vai me dar aqui, tudo que o homem imagina em seu coração, isso ele se tornará. E eu vivo isso, eu agradeço a Deus, sou grato, não é orgulho. Eu lembro do dia em que eu pedi de joelho coisas que eu tenho hoje. Lembro do dia que eu pedi de joelho coisas que eu tenho hoje. E isso é excelente, né? Eu acho que porque quando a gente começa a lembrar, a gente vê as coisas com uma gratidão maior, né? Eu lembro que eu pedia um pouco mais de qualidade de vida. Eu lembro que eu pedia hoje o carro que eu queria, né? Mas não estava voltado para os bens materiais, né? Você falou agora também da questão da ansiedade, né? Eu sou o cara mais ansioso do mundo. E eu conversei com o Sidney no carro, eu disse, cara, não era pra eu ser, porque eu sou um cara que tenho muita fé, mas eu tenho essa ansiedade, né? Se as pessoas hoje, elas se dominam com ansiedade ou com depressão, porque elas têm algum excesso de passado, né? O ácido, quando ele é o maior ácido que tem da tabela periódica, o pessoal coloca PER, né? Peróxido, é um ácido, né? Peróxido de carbono, PER, mas o PER quer dizer que tá super, então o perdoar tá querendo dizer que você tá além do
do natural e do normal. E o perdoar nos livra de muitas coisas, né? Eu já tive algumas situações que realmente a gente teve que perdoar para poder seguir. E na vida da gente é isso. Eu acho que você é esse cara leve aí, porque durante muito tempo aí você teve que perdoar muita gente para poder seguir, teve tá que bom. se entregar. Se você não perdoa, né, se você guarda o rancor, isso só faz mal a você. Tem estudos que mostram que a falta do perdão, ele traz até câncer. Ele desenvolve até fase de câncer. Então, a falta do perdão, ela lhe corrói. Ela internamente lhe corrói. A gente acha que não, mas a falta do perdão, ela é muito grave. Berg falou de José. José teve a chance de, quando os irmãos que venderam ele chegar lá no Egito com fome, foi o que ele fez. Perdoou, de cara. Ele fez, não passou na cabeça assim, não, eu vou acabar com esses caras agora. Vão passar fome, vão tudo. Não. Mesma hora ele perdoou, seguiu a vida dele. Então, quando a gente não perdoa, a gente guarda, não é, quando você perdoa alguém, não é sobre o que ele fez com você. É você se libertar disso, entendeu? Não é, o perdão é básico. Principalmente o perdão nosso mesmo. Às vezes a gente precisa se perdoar. E se a gente não se perdoa, a gente quer ser mais do que Deus. Porque Deus mandou Jesus e perdoou todos os nossos pecados na cruz. Então, se você não se perdoa, você é maior que Deus? Você não é. Então, você tem que se perdoar. Se você não tiver perdão, dificilmente você vai pra frente. Engraçado que quando o Rickson falou ontem comigo sobre ansiedade, eu fiz, cara, tá aí um ponto que Berg vai trabalhar com você, viu? Porque, assim, eu já vivi... Você levou uma pancadinha, né? Eu já vivi isso e Berg era sempre, cara, controle sua ansiedade, sabe? É óbvio que a gente tem as nossas necessidades, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, né? Porque, enfim, mas assim, Berg sempre me dizia, suporte o processo. Óbvio que a gente ainda tem muita coisa para alcançar, mas você já está colhendo boa parte do que a gente conversava. E eu já sei trabalhar melhor isso aí. Tá? E eu comecei muito com... É interessante, foi as coisas que eu vou se repetindo, né? Comecei muito com o Thales no início. Né? Thales não era tão ansioso, mas ele tinha muitas coisas que ele precisava resolver, e a questão do resultado, e isso muitas vezes termina, não só ele, como eu, com todo mundo, é assim, né? A gente tem nossos compromissos. Então, para que você enfrente isso, você precisa de experiência, quem passou. Por isso que quando Deus ordenou para o povo atravessar o mar, quem foi na frente foi Moisés abrindo o mar. Tem que sempre vai alguém com experiência do que passou, né? Aqueles sacerdotes que passaram o Rio Jordão já haviam passado antes, então eles também foram à frente. Então, quem vai à frente não significa que é melhor ou pior, é aquele que já passou o caminho que você ainda não passou. E o líder, ele tem que dar direcionamento, né? Eu costumo falar muito que o líder é esse, né? Ele dá direcionamento, né? A gente lidera, a gente faz algumas coisas, então, eu tava até com minha esposa esses dias, a gente tinha que resolver uma situação, e ela, não, vamos abrir com um debate. Eu disse, não, o líder não é para debate, o líder ele direciona. Eu não vou obrigar ninguém a fazer o que eu quero, mas eu vou direcionar para onde eu quero levar o grupo. Se não puder, bem, mas minha função de líder é direcionar. A pessoa espera do líder que ele direcione, que ele dê o caminho, e que ele siga junto, né? O líder forte, ele faz isso, ele não dá... Sobre liderança, né? Já aconteceu muitas vezes de Berg mandar aqueles áudios logo pela manhã, no início do dia, e aí eu tava no carro com minha mulher, a gente já saindo pra trabalhar, né, aí eu boto no Viva Voz, aí Berg dá aquele bom dia longo, né, aí minha mulher outro dia fez assim, ele é sempre assim? Isso é um personagem? Ou eu disse assim, ele é assim, ele é isso aí. O personagem, ele não se mantém, né? A gente fala muito. Quem não é verdadeiro, uma hora cai. Mas tem horas que eu olho, porque assim, é interessante isso que você tá falando, que é muito interessante. Porque isso não quer dizer que você não sinta tristeza, não sinta... Não. Né? Mas é muito difícil. Às vezes eu me pergunto assim, pai, eu sou tão... Como é que eu posso falar a palavra assim? Eu sou tão leve que eu me fico perguntando, amigo, como é que eu consigo ser tão leve? Aí, claro que Deus fala muito no meu coração, passei muita promoção na vida. Só que chegou um momento que durante a aprovação, eu usava muito aquela passagem lá que tá em Tiago. Essa que fala muito comigo também. Acho que é Tiago 5:1, se não me engano. 1:2, né? Tende por motivos de alegria. Ele passados por várias provações
pois a provação da vossa fé produz a perseverança terá o fim, e sereis completos sem ter falta de coisa alguma. Desse jeito que eu falei, é do jeito que está na Bíblia. Então pode pesquisar que não tem nenhuma falha. Tiago, Porque 1, 2, esse versículo, 4. ele é uma verdade que eu vivo constantemente. Então, teve momentos que, diferentemente de alguém que passou e depois se alegrou, teve momentos que eu estava passando por um tão grande, perverso, difícil, como a morte do meu pai, de forma assim, sem esperar, do meu irmão, da minha mãe, e outras coisas mais que estou colocando aqui do meu núcleo familiar, que eu perdi. Eu tinha meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Eu perdi meu núcleo familiar. E isso não foi um ano, depois um ano morreu um, outro morreu outro. Eu vim para cuidar da minha mãe, 5 anos morreu, faleceu. E foram choques. Eu não estou falando só disso, tem outras coisas. Estou colocando isso aqui porque é o que mais mexe com a gente, tem a parte perder que a uma gente pessoa fala. que você ama, né? Mas entenda, 2 perdas aí no passado. esses momentos que isso foi acontecer, você sabe o que é isso? Eu me alegrei. Alegrar é sorrir? Não. A palavra alegrar vem do original autarquia, que significa autonomia. O que significa isso? Olha que coisa. As pessoas que não têm o entendimento do significado real, do que se fala, não conseguem viver a excelência da vida. O que significa isso? Significa que você precisa ter autonomia. O que é autonomia? É uma pessoa autônoma, uma pessoa que não depende de nada externo. Ela tem tudo o que ela precisa nela. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Aprendi um segredo, a estar alegre, olha que ele está usando a mesma palavra, a estar alegre em toda e em qualquer circunstância. Vamos substituir a palavra alegre, aprendi um segredo. Então não é uma coisa que todo mundo sabe, é um segredo. Aprendi um segredo, a estar autônomo, a ter autonomia em toda e em qualquer circunstância. Aí ele colocou, eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ter muito, eu aprendi a ser humilhado, eu aprendi a ser exaltado. É como dizer assim, eu aprendi a ser um Zé Ninguém, eu aprendi a ser um governador. Por quê? Posso todas essas coisas, ter muito ou ter pouco, naquele que me fortalece. Que é a parte que ninguém comenta nessa parte. Ninguém Essa fala. parte só fala tudo, posso aquele que me fortalece, mas não fala isso para trás. Então, né? como eu sei que Deus é o centro do meu coração, aí não tem nada a ver com uma questão só de religião, tem a ver com uma questão de convicção. Quando eu sei que Deus é o centro da minha vida, e todos os dias que eu amanheço eu agradeço a Deus, todo dia que eu vou dormir eu agradeço a Deus, como eu sei que ele é o centro, eu sei que tudo está no controle dele, como está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, Eu ia falar isso aí. tem cuidado de vós. Olha só, o que significa? Quando eu tenho uma convicção do cuidado, que foi o mesmo princípio do que ele falou, Jesus falou para os seus discípulos, né? Não andei ansiosos por coisa alguma, e Jesus usa uma coisa mais simples do mundo. Você nunca olha os passarinhos? Os passarinhos estão... Eles não trabalham, não fazem nada, mas eles não precisam ficar agoniados pelo que vão comer todos os dias. Imagine vocês são meus filhos. Que são filhos. Então, a gente tem que entender que a gente é privilegiado, somos filhos de Deus, independente de quem seja. Se você é rico, se você é pobre, independente da cor da sua pele, independente da sua religião, independente de qual região você nasceu. Se as pessoas compreenderem isso e usarem isso já para sair no dia a dia, você já saiu vencedor. Então, é isso que move a minha vida. Então, eu tenho alegria na minha vida. A alegria não é estar sorrindo. Muitas vezes eu já fiquei triste, né? Já fiquei triste. Agora, eu acho que as pessoas não precisam ver a minha versão triste. A minha versão triste, só quem vê é Deus. Porque ele é o único que pode resolver o meu problema. Voltando à questão do perdão, cara. Se você não se curar do que lhe feriu, você vai sangrar em pessoas que não tem nada a ver com isso. E não vai lhe fazer bem. Você pode pesquisar que tem estudos, além da parte da religião, tem estudos científicos que mostram isso. Que a falta de perdão, ela corrói mesmo. Ela corrói, dá problema no fígado. Até nos ossos. Nos ossos, E tem uma coisa que também, eu acho que eu falei com o Sidney ontem, né? Para dormir, para você conseguir dormir, você já imaginou que você tem que fingir que você tá dormindo? Essa aí eu quero aprender, eu não entendi. Para você conseguir dormir, você tem que fingir que tá dormindo. Entendi. Você tem que fechar o olho, você tem que esperar. Para você ser feliz, para você ter a felicidade dentro de si, produzir a felicidade dentro de si, a felicidade autônoma, a autonomia, você
tem que se forçar a estar feliz. Tem momentos da vida da gente que a gente tá com tudo que a gente pediu em oração, mas a gente não tá completo, porque a gente não desenvolveu a felicidade dentro da gente, né? E tem algumas chaves que dizem, né, que entre um topo e outro existe um vale. E entre um topo e outro existe um vale, e todo mundo passou por esse vale. Mas em algum momento a gente se forçou a querer sair desse vale, a querer seguir, né? Então, é extraordinário o cuidado que Deus tem nas nossas vidas, né? É extraordinário porque no dia que o Berg conversou comigo, que a gente vim para tentar vender uma coisa a ele, tive uma discussão com a minha hierarquia acima da empresa extraordinária, pesadíssima. Eu sou um cara que também falo o que penso, né? Independente do que vai ferir. A intenção não é ferir. Eu acho que tem maneiras de a gente dizer coisas duras de uma forma doce. Eu faço isso. E eu ia voltar da Paraíba. Eu disse, não, daqui eu já volto, já chego lá e já deu pra mim. Eu disse, velho, mas com os meus 2 gerentes é muita sacanagem. Eles se programaram, estão me esperando. Eu vou. Aí eu segui. Aí nesse seguir, o pneu fura. Aí eu, tome o step. E quando eu chego bem pertinho, o carro apita de novo o outro pneu do outro lado, sendo que o step eu já tinha trocado. Eu disse, meu Deus do céu, pô. Aí eu cheguei no cara, o cara, não, vou botar um macarrão aí. Aí botou, eu disse, rapaz, os 2 pneus não tenho nem como voltar, pô. Mas eu vou, né? Aí chegando atrasado, um trânsito, uma suadeira. Aí cheguei lá, bebê, parceira que eu marquei, a minha gerente, a Camila, a parceira que eu marquei, desmarcou. Eu disse, não, pô. Então, deixa eu ver se Berg atende. Para quem conhece, Berg recebe visita de banco todo dia. Uma das coisas que eu sei que vai me fazer feliz, né? Não, eu adoro o pessoal do banco, tudo, mas quando a gente é líder, a gente trata muito com o pessoal do banco. É deixar que o Berg trate com o pessoal do banco e eu vou voltar para a rua, para a ponta, que é o que eu gosto de fazer. Deixa o Berg lá, conseguir as coisas e por aí vai. Então, assim, Deus tinha um plano naquilo ali, né? E eu conversei com a minha esposa, ela disse, você não vai. Eu lhe conheço. Você é muito... eu me apego muito às pessoas. Eu sou muito fiel às pessoas, né? E ela disse, você não vai. E aí eu comecei a pensar e eu não saí com raiva, não tive raiva, nada. Eu liguei pra Berg e disse, a minha farda é tamanho G. Aí, e fiquei calado. Disse o sim pra Berg e Berg achou que eu tava brincando. Aí chegou uma segunda-feira, ele, bebê, qual é o tamanho da sua farda? Eu digo, isso daí é testando. Eu digo, meu amigo, é G. É G a minha farda. E tá sendo tudo fantástico, né? Eu sei que eu vou colher frutos, é muito inicial, né? Mas tá sendo fantástico. E espero que se perpetue mesmo. Sidney, um cara extraordinário, né? Não tive contato com o Alan ainda, né? Mas o Thales mesmo é um cara que tá marcando de fazer rota comigo. Eu vou dizer nunca, porque outro cara diz, eu vou fazer rota com esse bicho, não, tá chegando agora, quer tomar minha bolacha, e realmente não é assim, né? Da empresa que eu vim, eu peguei, né? Me chamaram e disse, eu tinha a carteira muito boa em Alagoas, sempre fui muito, graças a Deus, muito conceituado em Alagoas por entregar o que eu prometo, né? Aí mandaram, desligue fulano e assuma a carteira dele e tal, que era a sua. Aí quando eu olho pro cara, o cara é meu amigo, amigão, tem 3 filhos, pô. Eu disse, já tinha uma conversa em aberto com o Berg e eu disse, eu não vou fazer isso não. Aí eu disse, olha, eu tenho 2 gerentes aqui. Eu vou botar o do Sertão pra fora porque é um cara solteiro e vou assumir o Sertão de Alagoas. Não tinha pisado no Sertão de Alagoas. Minha produção muito de cidade, muito dos parceiros de Metropolitana, mas eu peguei e disse isso, né? E fui, né? Quando eu tava querendo fazer, né? O Berg lá, disse, rapaz, eu já disse o Berg que eu vou acelerar a minha ida, né? Porque a gente, quando tem uma chave, a gente realmente tem que virar uma chave. A gente não... Nós, seres humanos, nós não fomos acostumados a encerrar ciclos. Nós não fomos. Por isso que a gente sofre tanto com a morte. E é algo tão natural e tão certo,
né? Porque a gente não foi acostumado a encerrar ciclos, mas o Berg me disse uma coisa: encerrar ciclos é essencial. A partir do momento que você encerra um ciclo ali, você coloca aquilo ali dentro de uma caixinha lá, guarda as emoções, as experiências, tira tudo aquilo que você aprendeu, que pode usar, e aí você utiliza, né? E tem muita coisa que eu falo por Berg: olha, a gente fazia isso, isso, isso ali. Não, mas a gente pode fazer. Eu digo, não, vamos fazer do jeito da Valor. Sabe por quê? Porque a Valor deu certo. Quem chega na Valor tem que se adequar à Valor. Não é a Valor se adequar à pessoa, mas existe essa flexibilidade. Todo mundo, pegando um gancho aqui, todo mundo que chega na Valor, ela vai somando, agregando. A gente não tem algo rígido, sólido, a gente é flexível. Então a gente vai, como uma esponja, vai absorvendo o que é bom, né? Então as experiências, você vem, tá vendo uma empresa conceituada, onde você teve muitas experiências. Óbvio que muita coisa vai somar com a gente, né? Muita coisa. Inclusive algumas ideias você já tá colocando, como aconteceu com o Thales também, com toda a experiência, com o próprio Sidney também. Então, a gente tem uma junção, se você parar pra perceber, a gente tem uma junção da nata, né? E eu vou ser bem sincero, alguém que tem um comercial como o nosso, hoje chegando numa cidade... Corre, você chora. O grande diferencial, né, Berg, é assim que cada região tem sua particularidade e tem pessoas da região, então assim, sabe das dores, sabe dos caminhos que tem que seguir, e isso é um baita diferencial, porque assim, hoje a Valor, os sócios que estão na operação, eu estou na Bahia, o Rickson tá lá em Alagoas, tem o Thales aqui, tem o Alan, então assim, todo mundo conhece a praça, sabe das dores, e de fato, a soma das experiências de cada um é o que faz hoje o diferencial. Positivo. Ninguém faz nada, ninguém constrói nada só, né? Já estamos aproximando aqui do final, eu queria que cada um deixasse uma mensagem aí, o que Alagoas deve e pode esperar de Rickson e Valor, um caso de amor. Gente, Alagoas, o parceiro de Alagoas, os nossos parceiros, né, do mercado da Valor. Quero que você olhe lá para a câmera lá e fale aqui diretamente. Os nossos parceiros da Valor, o que é que eles podem esperar? O que eles sempre esperaram de mim é verdade, agilidade, né, e a decisão de voltar para a ponta, voltar com mais autonomia. Isso vai destravar. No nosso Nordeste acaba sofrendo muito no consignado, né? Não só em forma de preconceito, mas algumas promotoras que são de fora, elas não se adequam ao parceiro, elas se adequam a elas mesmas, né? E tem que existir um equilíbrio único, né? A empresa precisa ter a rentabilidade, mas ela precisa entregar algumas facilidades ao parceiro. Eu acho que aí faz a junção do nome da parceria. O que é que vocês podem esperar de mim? É parceria. É que eu seja seu parceiro para no bom e no ruim. Como a gente já tem aí há muitos anos, né? A gente já passou durante muitos anos, muitas fases. O consignado é assim, é uma roleta, uma montanha russa. A gente sobe, desce, mas a gente vai sobrevivendo, né? Se a gente for olhar, a gente sobreviveu a 100% dos nossos piores dias. Então, o que é que vocês podem contar comigo é a entrega que eu sempre tive e com mais autonomia, né? Eu tava com o Sidney ontem, eu abasteci, aí peguei a nota, disse, não, vou pegar a nota para prestar conta. Aí o Sidney começou a rir, o Sidney fez... Pra que, Rick, essa nota? Disse, não, porque eu vou mostrar o Berg. Aí ele disse, cara, você vai prestar conta a você mesmo, porque o Berg é seu sócio, né, nessa operação. Eu disse, sim, mas eu tenho essa... Eu disse, não, eu vou aprender, porque eu já ia prestar conta, eu ia chegar no final do mês e ia mandar as notas tudo e dizer, Berg, as notas aí. Então é isso, aí às vezes eu pergunto, Berg, eu posso pagar tanto? Aí o Berg olha para mim, Rickson, é seu, você é o dono aí dessa operação, você é o dono. Então, assim, muita coisa em Alagoas que a gente tinha que passar por processos, e às vezes eu não conseguia, me desgastava, porque a gente sabe que a gente tá na ponta, a gente luta pelos nossos parceiros. Agora, não vai ter mais tantos processos. E aí eu tenho também uma visão de uma coisa, eu não posso dizer sempre o sim. Porque o sim não pode ser ruim para Valor, porque uma decisão ruim minha, uma atitude ruim minha, interfere na família de 58 pessoas, 59 pessoas. Então, a responsabilidade é muito maior, né? E a gente tem que pensar realmente na família dos outros, porque a partir do momento que o Thales abriu, não, pode chamar o Rickson, que o pessoal...
eles estão abrindo um espaço da família deles, do trabalho. Eu honro e abençoo todas as empresas que eu passei, cara. Abençoo e desejo o melhor a todas as empresas que eu passei, porque eu sei que através dela, muitas famílias, elas são sustentadas. Então, eu não torço para o mal de nenhuma promotora. Agora, o meu, eu vou fazer. Como a filha de Sidney disse, né? O meu, se ela for apertar um parafuso de um carro, ela quer apertar um carro de Fórmula 1. Então, o meu eu vou fazer. Se eu tô pra rua, é entrega. Ontem, eu garanto a você que o seu gerente aí da concorrência, você ainda não vende para valor, ele tava dormindo. Ontem, de 2 horas da manhã, antes, umas 11, eu tava ligando pro Thales, mas de 2 eu tava lendo o roteiro de um banco que, na valor, é muito forte, mas que eu não tinha negócio. Então, assim, meu diferencial é isso. Se você for perguntar para mim, eu vou atrás de saber. Eu vou estar à frente. E vai ser respostas honestas, como sempre foi. Eu não me distanciei da ponta, porque eu sabia que eu sou um cara realmente sem vaidade. Para mim, o parceiro que vende R$10 é igual o cara que vende 10 milhões. Mas aí eu quero entender por que o cara só tá vendendo R$10. Porque ali pode ser a vida do cara todinha. Ou ele pode ter optado em outro local. Eu acho que isso é normal do mercado. Eu não tenho esse ego, né? Mas eu quero entender o porquê esse cara ali só produziu os R$10.000. Ele só conseguiu produzir isso. E eu só ia começar a sentir isso na ponta. Foi que eu peguei. Eu fiz uma rota sem comercial, já como regional. E comecei a escutar a realidade realmente dos parceiros. E eu vi que nós tínhamos dificuldades com o digital. Eu digo, o parceiro tem na ponta. E é melhor a gente começar a fazer algo na parte de marketing, no digital, do que não fazer nada, né? E foi muito necessário para mim eu ouvir, eu ver, eu sentir na ponta, porque agora eu sei as dores do cara e eu consigo intermediar. Claro que a gente não vai carregar tudo nos ombros, é mentira, é vaidade eu dizer que eu vou conseguir fazer isso. Mas eu tenho certeza que vai dar para fazer, né? E às vezes o parceiro ficava calado, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem antes. Cara, se um problema ele não é comunicado, ele não existe. Positivo. Então vocês têm que me dizer, vocês têm que me dizer o que é que tá acontecendo. Então foi excelente essa volta para a ponta, né, com mais autonomia. É isso que faz a Valor voar, né? A gente tem autonomia e dentro dessa autonomia eu não vou fazer nada que prejudique a todos vocês, né? Agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? A gente quer sempre entregar o melhor, Eu tenho certeza que eu entreguei o melhor por onde eu passei, né? E para você que é CLT, né? A gente não entrega o melhor. O cara que é CLT de Berg, da gente aqui, o cara não tá entregando o melhor pra gente, não, pô. Você está entregando o melhor para você mesmo, porque você sobe o seu patamar. O Berg nunca me chamaria para ser sócio se eu fosse só mais um. Porque em algum momento eu entreguei muito mais do que estava sendo pedido. E aí ele começou a ver. E isso é conceito, eu sempre tive isso comigo. Vou entregar um pouco melhor. Isso é numa escala de dia. E isso a gente faz agora na Valor com os parceiros. A gente quer entregar um pouco mais, a gente quer entregar um pouco melhor, né? Às vezes erra, todo mundo erra, né? Não é diferença, faz parte, né? Nós somos a soma dos nossos erros. Mas a intenção realmente é essa. Eu tô me sentindo acolhido. Você olha pro Thales, você sente uma serenidade, você sente uma paz de um cara. Aí olha pro Sidney, já é um cara mais tranquilo. Olha pra mim, eu já sou mais acelerado. Berg também tem um cara que é mais acelerado. E eu conversando com ele, eu disse, Berg, vou pedir... A gente tá terminando aqui. Segura. Vou pedir só pra gente concluir aqui. Podemos concluir, né? Só vamos concluir aqui. Mas seja muito bem-vindo. E você vai concluir com aquela frase: Rickson e Valor, um caso de amor. Bora. Rickson e Valor, um caso Então, vamos nós dois juntos, vamos lá. Rickson e Valor, um caso de amor. Dá um tchau aí, Meu galera. irmão, Meninos, dá um tchau. Dá uma alô pra Bahia também, pra galera ali. Obrigado a todo mundo. A ele. Foi um prazer participar aqui. Rickson, mais uma vez. Obrigado, seja cara. Conta bem-vindo. comigo Você não foi uma contratação, você é um reforço de peso pra gente. Vamos tá? embora. Seja bem-vindo e sucesso. Fechando mais um, né? Só agradecendo a todos e desejando muito sucesso
a Rickson, falar que essa caminhada, como eu falei lá no início, a gente tá junto. Se for preciso carregar a maca, a gente carrega a maca, a gente leva até onde for. Então, aqui não tem ego, não tem vaidade. A gente quer o bem para todos que estão próximos da gente, né? Então, você pode contar sempre comigo, ligar, se a gente conversa, às vezes ele liga, pergunta. Então, a gente tá aberto para tudo, para direcionar, para ajudar, para receber também, né? Quando a gente estiver junto, tiver alguma crítica, tiver alguma sugestão, a gente também recebe. Beck sabe que eu sou muito bom nisso de receber, realmente. Eu não tenho vaidade. Se eu errei no negócio, eu quero saber que eu errei. Eu não vou ficar com raiva, eu recebo e tento corrigir, né? Porque, como você falou, ninguém é perfeito. Então, basicamente é isso. Vamos cair para campo, vamos para rua. E o melhor? O melhor está por vir. Rapaz, eu vou dizer uma coisa a você aqui com o meu alagoanês, viu? Vai ser pau pra vocês da concorrência, meu amigo. Vocês sejam melhores. Se prepare, porque a gente vem tá pesado. e vai ser pesado. Vai Sempre ter que ralar muito. Fala A que missão digital civilizadora que vem aí é uma coisa que ninguém viu ainda, pô. o pessoal fala que quando saiu e Berg, né, que fala os gordinhos, quando os gordinhos saem pra rota, o negócio é de mais. Agora entrou no terceiro, aí pronto. Pronto, agora lascou mesmo, velho. Galera, muito obrigado. Sejam bem-vindos, Rickson, Sidney. Vamos arrebentar cada vez mais na Bahia. Thales aqui, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe. Vamos embora. Sergipe. O melhor está por vir. E aqui na Valor, você tem valor. Tchau, tchau, galera! Valeu! Valeu.